exatamente sobre o mesmo tema que eu tinha me proposto, né, o mestrado e a bolsa na Itália. E organizei o que já seria o terceiro livro, que é a minha dissertação publicada. E depois, em 92, quando eu voltei, já estava terminando o mestrado, eu organizei um seminário sobre arquitetura do ferro. E esse seminário foi um seminário muito divulgado, que deu muita publicidade ao patrimônio de ferro aqui da cidade, que não era tão valorizado. Até então tinha havido só uma restauração importante, que era do chalé que ficava no hidroterápico. E foi também um trabalho que me deu muita satisfação, porque houve muita receptividade popular em relação a esse patrimônio. E foi então em 92. A partir de 1994, coloca em prática seus estudos e aceita o desafio de ir trabalhar na Prefeitura de Belém como diretora de patrimônio e dá início à restauração do Palácio Antônio Lemos. E fui convidada para trabalhar na diretoria de patrimônio do município. Eu achei que era o momento de sair daquele meio acadêmico e executar coisas, porque me frustrava muito na universidade eu ter o conhecimento, eu estudar, eu saber o que era, o que eu achava, né, que era uma boa solução para certos problemas da cidade, problemas do patrimônio, basicamente, e não poder executar nada, porque na universidade a gente não tem a possibilidade de interferir sobre o patrimônio público. Eu achei que o convite era uma coisa boa, queria me favorecer. Era uma mudança de enfoque. Eu, em vez de fazer aquele papel de bastidores, de estudar, escrever, apresentar em congressos, eu ia pegar aquilo, montar uma equipe que também tinha aquele mesmo conhecimento e tentar interferir sobre a cidade. Eu achei que era a hora de fazer isso. De certa forma, digamos que eu fui muito confiante no conhecimento do Jorge, né? Porque o Jorge já trabalhava com o patrimônio há muito mais tempo. Desde 79 ele tinha montado a Secretaria de Patrimônio aqui, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu sabia que ele tinha muito conhecimento teórico, eu tinha estudado também, mas sempre tive esse apoio muito grande em casa, de ter um diálogo, nós sermos os dois pessoas que dividem o ideal de vida, o ideal de trabalho. Nós temos ideias muito semelhantes sobre o que deve ser feito, o que é correto, o que não é. E ele sempre foi uma referência muito grande para mim, em todas as questões pessoais, de ética, de comportamento e tudo, mas também nessa questão profissional, né, do que era esse conhecimento de atuação em patrimônio. Nessa época, ele também já tinha feito um curso especial de patrimônio na Itália e trabalhava ainda no patrimônio histórico, no Instituto de Patrimônio Histórico. Então, as pessoas acham que alguma vez eu trabalhei no IFAM. Eu nunca trabalhei. Eu trabalhei na Fundel e fui diretora de patrimônio do município. A questão patrimonial aqui em Belém é uma questão interessante de se verificar num retrospecto, porque há um grupo de pioneiros que batalha há anos por uma consciência de patrimônio e esbarra num conceito errôneo de progresso. Então, se tem a ideia que Belém, para ir adiante, tem que derrubar o que tem de antigo. Até chegar-se a um consenso, ou pelo menos a que as pessoas que têm essa ideia deixem de expressá-la, porque eu não digo que elas deixaram de ter ideia, elas deixam de expressar. Precisam anos
de trabalho de pessoas como o velho Augusto Meira, como um pouco antes o Ernesto Cruz, mas com outro enfoque, mas o Ernesto Meira, que é uma pessoa dedicada, que vai estudando, mas que não tem ainda a ideia da restauração, começa-se com essa diretoria de patrimônio que também esbarra nessas questões de incompreensão, de não ter verba, de não ter como fazer as coisas. E Belém já é uma cidade que tem patrimônios tombados, mas estão basicamente abandonados nessa fase, estão chegando nos anos 90. Então, este primeiro seminário que a gente promove, a Universidade promove sobre a arquitetura do ferro, ele é muito importante. Ele dá ao homem comum a percepção que Belém tem alguma coisa que é importante preservar, que é algo diferente dos outros lugares. É a primeira vez que se tem a ideia que Belém é a cidade brasileira que preservou mais a arquitetura de ferro no país. E isso passa para a população, isso passa um primeiro momento de, digamos, aquela ideia de que nós temos uma coisa que os outros não têm, que nós temos uma coisa importante a preservar. E isso vai aos trancos e barrancos, com dificuldades, até, eu diria, 94. Em 94, quando se consolida a restauração do Palácio Antônio Lemos. A restauração do Palácio Antônio Lemos, então, pega um momento interessante da nossa vida de cidade, que é a restauração do palácio. Aí Jorge Derengue é o arquiteto, Dr. Osmar Pinheiro de Souza é o engenheiro, tem uma empresa local que se especializa, tenta montar, inclusive, oficinas e coisas para ter operários especializados, traz pessoas de fora, uma firma da Bahia, para fazer esse restauro, que é a Estacom Engenharia, que faz essa obra do Palácio Antônio Lemos. E se monta uma equipe que, olhando agora, ela se espalha depois pelos museus. Que não é só a questão do patrimônio, o primeiro prédio restaurado em moldes modernos de preservação. Quando foi restaurado o Palácio Antônio Lemos, que se fez prospecção e se descobriu que ele era todo colorido por dentro, tinha salas coloridas, teve gente do próprio patrimônio histórico que se revoltou e disse que ficava carnavalesco, que ficava, ou como diria outro nosso colega, caribenho, né? E não tem caribenho nem carnavalesco, é o que era. Não é um gosto, como diz o Geraldo Martins Coelho, não é um gosto bom ou ruim, é o gosto de época. E o gosto de época era colorido e não cinza, como nós conhecíamos até a década de 90. Então essa